Ele estava ali, imóvel na cama do hospital, enquanto a família planejava sua morte, até que a enfermeira do turno da noite sussurrou o segredo que mudaria tudo. Eduardo Santos nunca imaginou que sua última lembrança consciente seria o barulho do freio do caminhão que não conseguiu parar. O homem de 62 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, estava voltando de uma reunião quando tudo escureceu. Agora, 15 dias depois, ele estava ali, conectado a uma porção de máquinas que faziam barulho dia e noite. Os médicos falavam sobre ele como se fosse um objeto. Coma profundo, repetiam para a família, sem sinais de atividade cerebral significativa. Mas Eduardo ouvia cada palavra, sentia cada toque. O problema era que seu corpo não obedecia mais. Era como estar preso dentro de si mesmo, gritando sem que ninguém escutasse. A primeira coisa que ele notou, quando finalmente conseguiu processar onde estava, foi a voz da esposa Mariana. Ela não estava chorando. Na verdade, estava conversando com alguém sobre procedimentos e papelada. Eduardo tentou abrir os olhos, mover a mão, qualquer coisa. Nada. Era como se seu cérebro tivesse perdido a conexão com o resto do corpo. Doutor, quanto tempo mais vamos esperar? A voz de Mariana soava impaciente. Já são 2 semanas. Os médicos disseram que depois de tanto tempo assim... Mãe, calma. Era Guilherme, seu filho de 32 anos. Deixa eu conversar com o advogado primeiro. Tem algumas coisas que a gente precisa resolver antes de tomar qualquer decisão definitiva. Eduardo sentiu algo gelado na barriga. Eles estavam falando sobre desligar os aparelhos, sobre ele morrer, e nenhum dos dois parecia particularmente abalado com a ideia. Mariana, sua esposa de 22 anos, e Guilherme, o filho que ele tinha criado e colocado na empresa, estavam ali discutindo sua vida como se fosse um negócio qualquer. O patrimônio é considerável, murmurou o advogado. Eduardo reconheceu a voz do Dr. Silveira, um homem que conhecia há anos. Mas precisa ser feito tudo certinho. Se houver qualquer questionamento posterior, não vai haver questionamento nenhum, cortou Guilherme. Meu pai não tem mais ninguém além de nós. Sempre foi assim. Eduardo quis gritar, quis se levantar e sacudir o filho pelos ombros. Como Guilherme podia falar dele daquele jeito, como se ele já estivesse morto? Mas seu corpo continuava traindo ele, imóvel como uma pedra. Foi quando ela entrou no quarto. Eduardo não conseguia ver direito, mas ouviu os passos suaves e uma voz diferente. Com licença, preciso verificar os sinais vitais do paciente. Claro, enfermeira, disse Mariana, com aquele tom educado que ela usava com funcionários. Vamos sair para vocês trabalharem. Quando ficaram sozinhos, Eduardo sentiu uma mão delicada tocando seu pulso. A mulher checou os aparelhos, ajeitou o travesseiro embaixo da sua cabeça e, para sua surpresa, começou a falar com ele. Oi, senhor Eduardo. Meu nome é Sofia. Eu vou cuidar do senhor durante a noite, tá bom? Ela falava como se ele pudesse responder. Sei que deve ser muito difícil estar assim, mas eu vou fazer de tudo para deixar o senhor confortável. Eduardo sentiu uma vontade imensa de chorar. Finalmente alguém falava com ele como se ele fosse uma pessoa, não um problema para ser resolvido. Sofia arrumou as cobertas, limpou seu rosto com uma toalha morna e continuou conversando. O senhor tem uma barba bonita, sabia? Vou fazer a barba do senhor amanhã. Aposto que o senhor sempre foi vaidoso com isso. Ela riu baixinho. Minha mãe sempre dizia que homem de barba bem feita é homem que se respeita. Nos dias seguintes, Eduardo começou a perceber que Sofia era diferente de todos os outros funcionários do hospital. Ela conversava com ele sobre tudo. Contava sobre o tempo, sobre as notícias que ouvia no rádio, sobre os outros pacientes. Mas, principalmente, ela o tratava como gente. Sabe, senhor? Eduardo, eu acho que o senhor escuta tudo que eu falo. Sofia estava trocando o soro.
Os médicos falam que não, mas eu sinto que tem alguém aí dentro. A gente que trabalha com isso desenvolve um instinto, sabe? Eduardo queria tanto confirmar que ela estava certa. Tentava com todas as forças mover alguma coisa, dar algum sinal. Mas nada acontecia. Era frustrante demais. Uma noite, Sofia estava organizando os remédios quando 2 técnicos de enfermagem entraram no quarto. Eduardo reconheceu as vozes. Eram aqueles que sempre faziam comentários sobre os pacientes. "Esse aí é o tal do milionário que está em coma?" perguntou um deles. "É sim. Família rica, né? Mas está aí igual a qualquer um", respondeu o outro, rindo. "Rico ou pobre, quando a vida cobra, cobra de todo mundo igual. Vi a esposa dele hoje cedo. Bonita mulher. Já estava toda arrumadinha, não parecia muito abalada, não." Eduardo sentiu raiva subindo pelo peito. Como ousavam falar da sua família daquele jeito? E pior ainda, como Mariana podia estar arrumadinha enquanto ele estava ali lutando pela vida? "Ei!" A voz de Sofia cortou a conversa. "Vocês têm alguma coisa para fazer aqui? Ou vieram só para fofocar?" "Relaxa, Sofia. É só conversa." "Conversa nada. Isso aqui é um quarto de UTI, não sala de café. O senhor Eduardo merece respeito, independente da condição dele." Sofia estava claramente irritada. "E se eu ouvir vocês falando assim de novo, vou direto para a supervisão." Os 2 saíram resmungando, mas Eduardo sentiu uma gratidão imensa. Sofia havia defendido ele. Alguém finalmente havia defendido ele quando ele não podia se defender sozinho. "Desculpa isso, senhor Eduardo", disse Sofia, depois que eles saíram. "Tem gente que não tem educação mesmo. Mas não se preocupe não. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai faltar com respeito com o senhor." Naquela noite, Eduardo ouviu Sofia cantarolando baixinho enquanto checava os aparelhos. Era uma música que ele não conhecia, mas a voz dela era suave e trouxe uma paz que ele não sentia há semanas. Pela primeira vez desde o acidente, Eduardo conseguiu relaxar de verdade, mas a paz durou pouco. No dia seguinte, Mariana voltou com Guilherme e mais 2 pessoas que Eduardo não conseguiu identificar. Eles falavam baixo, mas não baixo o suficiente. "Se for declarada morte cerebral, fica mais simples para todos os processos", dizia uma voz masculina desconhecida. "E quanto tempo leva isso?" perguntou Guilherme. "Depende dos exames, mas com o quadro atual não deve demorar muito." Eduardo sentiu o mundo desabar. Eles estavam mesmo planejando se livrar dele. Sua própria família estava ali ao lado da sua cama, discutindo como acelerar sua morte para ficar com seu dinheiro. Quando Sofia chegou para o turno da noite, Eduardo estava num estado emocional devastador. Ela deve ter percebido alguma coisa, porque se aproximou e tocou sua testa com carinho. "O senhor está agitado hoje. Aconteceu alguma coisa?" Sofia verificou os monitores. "Os batimentos tão alterados." "Deixa eu ajustar aqui." Eduardo queria tanto poder contar para ela o que havia escutado. Queria poder pedir ajuda, pedir para ela impedir o que sua família estava planejando. Mas continuava preso naquele corpo que não o obedecia. "Sabe, senhor Eduardo, eu não sei se isso vale alguma coisa, mas eu acredito que o senhor vai sair dessa." Sofia estava arrumando as almofadas. "Já vi muitos casos aqui. E o senhor tem uma força diferente. Sei que parece que não tem saída, mas às vezes a vida surpreende a gente." Se ao menos ela soubesse como essas palavras significavam tudo para ele naquele momento. Eduardo se concentrou com toda a força que tinha, tentando mais uma vez mover qualquer coisa. Um dedo, uma pálpebra, qualquer sinal para mostrar que estava ali, que estava ouvindo, que precisava de ajuda. Mas nada aconteceu, e Sofia continuou sua rotina, sem saber que o homem na cama estava desesperado, consciente e completamente sozinho num corpo que o havia abandonado. A última coisa que Eduardo ouviu antes de Sofia ir embora foi ela sussurrando: "Boa noite, senhor Eduardo. Amanhã é outro dia, e eu vou estar aqui com o senhor."
E pela primeira vez em semanas, Eduardo sentiu que talvez não estivesse completamente sozinho, afinal. Na terceira semana de internação, Eduardo já havia decorado cada som do hospital. O barulho dos aparelhos, os passos dos enfermeiros no corredor, as conversas sussurradas dos médicos. Mas o que ele mais esperava era o turno da noite, quando Sofia chegava e o quarto se transformava num lugar menos frio. Naquela noite, Sofia estava mais quieta que o normal. Fez todos os procedimentos de rotina, verificou os remédios, ajeitou as almofadas, mas não conversou como sempre fazia. Eduardo sentiu que alguma coisa estava errada. Era estranho como ele havia se acostumado com a presença dela, como se fosse a única ponte entre ele e o mundo exterior. "Senhor Eduardo", Sofia finalmente falou, mas sua voz estava diferente, mais baixa, mais cansada. "O senhor deve achar estranho eu ficar aqui conversando assim, né? Falando sozinha como uma doida." Ela puxou a cadeira para perto da cama e se sentou. Eduardo nunca tinha percebido que ela fazia isso. Geralmente ela ficava em pé, ocupada com alguma tarefa, mas desta vez ela simplesmente se sentou e ficou ali, em silêncio. "Sabe, senhor, Eduardo, às vezes a gente precisa de alguém para conversar, mesmo que a pessoa não possa responder." Sofia suspirou fundo. "E eu sei que isso é errado, que eu deveria manter distância profissional. Mas o senhor é o único paciente que eu tenho que não reclama, não grita, não me trata mal." Eduardo queria tanto poder dizer para ela que podia sim conversar com ele, que ele estava ali, ouvindo cada palavra, e que, na verdade, ela era a única pessoa no mundo que estava sendo gentil com ele naquele momento. "Eu tenho uma filha, senhor Eduardo, Ana Luísa. Ela tem 8 anos. A voz de Sofia ficou mais baixa ainda. "E ela está doente. Bem doente." Eduardo sentiu o coração apertar. Mesmo sendo um estranho, mesmo estando na condição que estava, ele conseguia sentir a dor na voz dela. "Os médicos falam que é uma condição rara. Precisa de um tratamento muito caro, muito específico. E eu..." Sofia parou, como se estivesse tentando não chorar. "Eu trabalho aqui no hospital das 7 da noite às 7 da manhã. De manhã eu vou para uma clínica particular, fico lá até às 3 da tarde, e 3 vezes por semana eu ainda faço plantão numa casa de repouso." Eduardo nunca tinha imaginado que a vida de Sofia fosse assim. Ela sempre parecia tão disposta, tão cuidadosa com ele, nunca demonstrava cansaço ou irritação. E agora descobria que ela trabalhava praticamente o dia inteiro para conseguir pagar o tratamento da filha. "A Ana Luísa não sabe que eu trabalho tanto por causa dela. Ela acha que a mamãe só gosta muito de cuidar de gente doente." Sofia riu baixinho, mas era uma risada triste. "Ela fica com a minha mãe quando eu não estou em casa. Minha mãe que tem 72 anos e deveria estar descansando, não cuidando de criança." Eduardo começou a entender por que Sofia era tão carinhosa com ele. Ela sabia o que era cuidar de alguém que dependia completamente dos outros. Ela entendia a importância de tratar as pessoas com dignidade, mesmo quando elas não podiam retribuir. O pior é que o tratamento está funcionando. A Ana Luísa está melhorando. Mas é caro demais, senhor Eduardo. São quase 10 mil reais por mês só de remédio. Sem contar os exames, as consultas." Sofia parou de falar e Eduardo ouviu um soluço contido. 10 mil reais. Para Eduardo, isso era o que ele gastava num jantar qualquer em um restaurante caro. Era o que ele deixava de gorjeta quando estava de bom humor. E para Sofia, era 3 empregos, noites sem dormir, uma vida inteira de sacrifício. "Às vezes, eu penso se vale a pena, sabe? Me matar de trabalhar assim. Mas aí eu vejo ela sorrindo, vejo ela brincando como uma criança normal. E eu sei que sim. Vale cada plantão, cada madrugada sem dormir." Sofia se levantou e voltou para perto dos aparelhos. "Desculpa, senhor Eduardo. Não devia estar falando isso tudo. O senhor já tem os próprios problemas." Se Eduardo pudesse falar naquele momento, diria para ela que não tinha problema nenhum,
que, na verdade, ouvir sobre a vida dela, sobre os problemas reais de uma pessoa real, estava fazendo ele se sentir menos sozinho. Estava fazendo ele lembrar que existia um mundo além daquele quarto, além da sua própria situação. No dia seguinte, Mariana chegou cedo. Eduardo ouviu os saltos dela no corredor antes mesmo dela entrar no quarto. Ela vinha acompanhada de alguém que falava baixo, mas que Eduardo não conseguiu identificar. Doutor, o senhor tem certeza de que não tem como acelerar esse processo? Mariana estava impaciente. Já são quase um mês. É muito tempo para ficar nessa situação. Dona Mariana, eu entendo a ansiedade da senhora, mas esses casos exigem tempo. Precisamos ter certeza absoluta antes de tomar qualquer medida definitiva. Eduardo gelou. Eles estavam mesmo planejando declarar morte cerebral. Mariana não estava ali como esposa preocupada, estava ali como viúva impaciente. E se trouxermos uma segunda opinião, um médico particular? A voz era de Guilherme, que aparentemente havia chegado durante a conversa. Não vejo problema nisso. Na verdade, pode até agilizar o processo se houver consenso entre os profissionais. Eduardo queria gritar, queria se levantar e mostrar para todos que estava vivo, que estava consciente, que conseguia ouvir cada palavra daquela conspiração contra sua vida. Mas seu corpo continuava imóvel, traindo ele no momento em que mais precisava reagir. Perfeito. Vou providenciar isso hoje mesmo, disse Guilherme. Quanto antes resolvermos essa situação, melhor para todos. Melhor para todos. Eduardo não conseguia acreditar que o filho estava falando da morte dele como se fosse um problema burocrático a ser resolvido. Como se ele fosse um obstáculo inconveniente que precisava ser removido. Quando eles saíram, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez desde o acidente, ele se sentiu verdadeiramente desesperado. Não era só a condição física que o aterrorizava. Era a descoberta de que as pessoas que ele amava, que ele havia sustentado e cuidado durante anos, estavam tratando sua vida como um negócio. Sofia chegou mais tarde naquela noite. Eduardo percebeu que ela estava agitada, andando de um lado para outro do quarto mais do que o normal. Ela verificou os aparelhos 2 vezes, arrumou coisas que já estavam arrumadas e finalmente parou ao lado da cama. Senhor Eduardo, aconteceu uma coisa hoje que eu não sei se devia contar. Sofia olhou para a porta, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Mas eu acho que o senhor tem o direito de saber. Eduardo prestou atenção em cada palavra. Qualquer informação nova poderia ser importante. Eu estava saindo do turno da manhã quando vi sua esposa no estacionamento. Ela estava conversando com um homem que eu nunca tinha visto antes. E eles... Sofia hesitou. Eles estavam se beijando, senhor Eduardo. A informação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Mariana estava tendo um caso. Enquanto ele estava ali, lutando pela vida, a mulher dele estava nos braços de outro homem. Eu sei que não é da minha conta, e eu sei que o senhor não pode fazer nada com essa informação agora. Mas eu achei que o senhor merecia saber. Sofia tocou a mão dele gentilmente. Às vezes, a gente constrói uma vida inteira achando que conhece as pessoas, né? E aí descobre que estava enganado o tempo todo. Eduardo quis chorar. Não só pela traição, mas porque finalmente entendia que Sofia estava certa. Ele havia passado 22 anos casado com uma mulher que agora estava planejando sua morte para ficar livre para viver com outro homem. E o filho que ele havia criado desde pequeno estava ajudando ela nesse plano. Sabe que mais, senhor Eduardo? Eu vi umas cartas antigas na gaveta da mesa de cabeceira quando estava organizando suas coisas pessoais. Sofia estava mexendo nos travesseiros. Cartas bem antigas, de alguém chamada Helena, pareciam importantes. O senhor quer que eu leia? Helena. Eduardo não ouvia esse nome há mais de 20 anos. Eduardo sentiu o coração acelerar quando Sofia mencionou as cartas de Helena.
Ele havia esquecido completamente que elas estavam ali, guardadas na gaveta da mesa de cabeceira do hospital. Eram cartas que ele deveria ter jogado fora há muito tempo, mas nunca conseguiu. O senhor não se importa se eu der uma olhadinha, né? Sofia já estava abrindo a gaveta. Eu prometo que não vou julgar. Todo mundo tem um passado. E se Eduardo pudesse falar, não saberia o que dizer. Aquelas cartas eram de um período da sua vida que ele tentava esquecer há mais de 20 anos. Um período que quase destruiu seu casamento e que mudou tudo. Sofia pegou o maço de cartas amareladas pelo tempo. Eram umas 15 cartas, todas escritas à mão, com uma letra delicada e feminina. Eduardo lembrava de cada uma delas. Helena Cardoso, leu Sofia no remetente da primeira carta. Ela escrevia bonito, vou ler baixinho, tá bom, senhor Eduardo? Sofia abriu a primeira carta e começou a ler. Era de 1998, quando Eduardo tinha 39 anos e acabara de abrir a construtora. Helena era arquiteta e trabalhava com ele num projeto residencial grande. O que começou como parceria profissional virou algo muito mais complicado. Querido Eduardo, Sofia lia devagar. Não consigo parar de pensar no que conversamos ontem. Sei que é complicado, sei que você tem sua família, mas não posso fingir que não sinto nada. Você me faz sentir viva de um jeito que eu nunca senti antes. Eduardo fechou os olhos internamente. Ele lembrava exatamente daquela conversa. Foi numa obra, depois que todos os operários tinham ido embora. Helena havia ficado para terminar uns ajustes no projeto e eles acabaram conversando sobre a vida, sobre sonhos, sobre as frustrações de cada um. Uma coisa levou a outra, e quando se deram conta, já era tarde demais. Nossa, senhor Eduardo, parece que o senhor viveu uma grande paixão, comentou Sofia, continuando a leitura. Ela parece ter sido uma mulher muito especial. Sofia continuou lendo outras cartas. Helena falava sobre os encontros que eles tinham, sempre escondidos, sempre carregados de culpa. Ela sabia que Eduardo era casado, sabia que Guilherme era pequeno na época, mas não conseguia se afastar. Escuta isso aqui, senhor Eduardo. Sofia parou numa carta específica. Ela está falando sobre... Espera, isso aqui é sério? Eduardo sentiu um arrepio. Ele sabia exatamente qual carta Sofia estava lendo. Eduardo, preciso te contar uma coisa que vai mudar tudo. Estou grávida. Sei que não era isso que planejamos, sei que vai complicar sua vida ainda mais, mas é real. Estou com 2 meses. E antes que você pergunte, sim, tenho certeza de que é seu. Sofia parou de ler e olhou para Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor teve outro filho? Se Eduardo pudesse responder, confirmaria. Helena havia engravidado no meio do relacionamento que eles tinham. Foi o que acabou com tudo. Eduardo entrou em pânico, não sabia como lidar com a situação. Tinha medo de perder a família, medo de destruir tudo que havia construído. Sofia continuou lendo as cartas seguintes. Helena falava sobre a gravidez, sobre como estava sozinha, sobre como queria que Eduardo tomasse uma decisão. Mas as cartas de Eduardo, que obviamente não estavam ali, deviam ter sido evasivas, porque o tom de Helena foi mudando. Aqui ela parece triste, senhor Eduardo. Sofia observou. Olha o que ela escreve. Entendo que você não pode largar tudo por mim e pelo bebê. Entendo que sua família vem primeiro, mas eu precisava que você soubesse que vou ter esse filho com ou sem você, e vou amá-lo o suficiente por nós dois. Eduardo lembrava daquela carta. Foi a última que ele respondeu. Depois disso, ele cortou contato completamente. Mudou de telefone, evitou os lugares onde podia encontrar Helena e tentou fingir que nada daquilo havia acontecido. Senhor Eduardo, tem mais uma carta aqui, bem mais recente, de 2019. Sofia parecia surpresa. Ela continuou escrevendo para o senhor mesmo depois de todos esses anos? Eduardo não sabia que Helena havia escrito novamente. Essa carta ele nunca tinha visto. Querido Eduardo, Sofia leu com cuidado. Sei que provavelmente você nunca vai ler isso, mas preciso te contar sobre nosso filho.
Rafael tem 25 anos agora. Ele se formou em engenharia civil, igual ao pai. É um rapaz bom, trabalhador, inteligente. Mora aqui na Zona Leste, trabalha numa construtora pequena. Ele sabe que o pai dele não quis participar da vida dele, mas nunca demonstrou raiva. Sempre disse que um dia gostaria de conhecer você só para poder te agradecer por ter me dado o presente mais precioso da minha vida. Eduardo sentiu como se tivesse levado um choque. Ele tinha um filho de 25 anos. Um filho que se formou engenheiro, que trabalhava com construção, que queria conhecê-lo. Um filho que ele abandonou antes mesmo de nascer. Ela continua aqui, senhor Eduardo. Sofia prosseguiu. Ela fala que está doente, bem doente, e que queria muito que o senhor conhecesse o Rafael antes que seja tarde demais. A carta terminava com um endereço e um telefone. Helena dizia que se Eduardo quisesse conhecer o filho, era só entrar em contato, que ela não guardava mágoa, que só queria que Rafael tivesse a chance de conhecer o pai pelo menos uma vez na vida. Sofia dobrou as cartas com cuidado e as colocou de volta na gaveta. Ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo que havia lido. Senhor, Eduardo, eu não sei qual é a história completa e não vou julgar o senhor por nada, mas esse rapaz, o Rafael, ele é seu filho e pela carta parece que a Helena não está bem de saúde. Sofia se aproximou da cama. O senhor não acha que ele merece saber que o pai está internado aqui? Eduardo queria gritar que sim, que Sofia estava certa, que ele havia cometido o maior erro da vida dele ao abandonar Helena e o filho. Mas também estava aterrorizado. Como explicar para Rafael que ele havia sumido da vida dele antes mesmo dele nascer? Como pedir perdão por 21 anos de ausência? Sabe que mais me chamou a atenção nas cartas, senhor Eduardo? Sofia estava arrumando os remédios para a madrugada. Ela sempre falava do senhor com carinho. Mesmo depois de ter sido abandonada grávida, mesmo criando o filho sozinha, ela nunca falou mal do senhor. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ela era. Sofia havia falado no passado. Eduardo se perguntou se Helena ainda estava viva, se ainda morava no mesmo endereço da carta. Eu vou fazer uma coisa que pode estar errada, senhor Eduardo, mas eu vou fazer mesmo assim. Sofia olhou para ele com determinação. Amanhã, quando eu sair daqui, eu vou procurar esse endereço. Vou tentar encontrar a Helena ou o Rafael. Eles merecem saber que o senhor está aqui. Eduardo sentiu uma mistura de gratidão e terror. Sofia estava disposta a mexer na vida dele, a abrir uma ferida que ele havia tentado manter fechada por mais de 20 anos. Mas, ao mesmo tempo, ela estava fazendo o que ele não tinha coragem de fazer sozinho. E sabe por que eu vou fazer isso, senhor Eduardo? Porque eu sei o que é lutar sozinha para cuidar de um filho. Eu sei o que é não ter o pai por perto quando a criança precisa. E eu sei que se fosse a minha Ana Luísa no lugar do Rafael, eu gostaria que alguém fizesse isso por ela. Naquela noite, Eduardo não conseguiu relaxar. As palavras das cartas ecoavam na sua cabeça. Helena, Rafael, a vida que ele havia escolhido ignorar durante todos esses anos. E agora descobria que talvez fosse tarde demais. Helena podia estar doente, podia já ter partido, e ele nunca teria a chance de pedir perdão. Quando Sofia estava indo embora, ela parou na porta e olhou para ele. Senhor Eduardo, eu não sei se o senhor consegue me ouvir de verdade. Mas se consegue, saiba que amanhã eu vou tentar consertar pelo menos uma coisa na vida do senhor. O senhor merece uma segunda chance, e o Rafael merece conhecer o pai. Eduardo ficou sozinho no quarto, com o peso de mais de 20 anos de arrependimento pressionando seu peito. Por um lado, estava grato por ter alguém como Sofia na sua vida naquele momento. Por outro, estava apavorado com o que ela poderia descobrir. A madrugada passou devagar, e Eduardo se pegou pensando em como seria Rafael.
se parecia com ele, se tinha os mesmos gestos, se havia herdado a paixão pela construção civil. E, principalmente, se seria capaz de perdoar um pai que havia desaparecido da vida dele antes mesmo dele nascer. Eduardo passou o dia inteiro pensando no que Sofia havia prometido fazer. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele ouvia os ruídos do hospital, as conversas dos médicos, os passos no corredor, mas sua mente estava focada numa única coisa. Será que Sofia conseguiria encontrar Helena? Será que Rafael saberia que tinha um pai internado ali, lutando para acordar? Durante a tarde, Mariana apareceu acompanhada de um homem que Eduardo não conhecia. Pelos fragmentos de conversa que conseguiu captar, era o médico particular que ela havia contratado para dar uma segunda opinião sobre seu estado. Doutor Mendes, o senhor pode ver que já faz mais de um mês, dizia Mariana com aquela voz doce que ela usava quando queria conseguir alguma coisa. Meu marido sempre foi um homem muito ativo. Ele odiaria ficar assim, dependente de máquinas. Entendo perfeitamente, dona Mariana. Vou analisar todos os exames e dar meu parecer nos próximos dias. A voz do Dr. Mendes era formal, profissional. Mas posso adiantar que o quadro realmente não é animador. Eduardo sentiu um frio na barriga. Mais um médico sendo convencido de que ele não tinha chances de recuperação. Mais uma pessoa sendo manipulada por Mariana para acelerar sua morte. Quanto tempo o senhor acha que leva para ter certeza? Era Guilherme quem perguntava agora. Uma semana, no máximo. Preciso revisar os exames neurológicos, fazer alguns testes complementares. Mas, sinceramente, com o tempo que já passou e a ausência de reações significativas, Eduardo queria gritar, queria mostrar para aquele médico que ele estava ali, consciente, ouvindo cada palavra. Mas seu corpo continuava imóvel, traindo ele, no momento em que mais precisava reagir. Depois que eles saíram, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos torturantes. Uma semana. Talvez fosse tudo o que restava da sua vida. Uma semana para que declarassem morte cerebral e desligassem os aparelhos. Uma semana para que Mariana ficasse livre para viver sua nova vida com o amante. As horas passavam devagar. Eduardo tentou se concentrar em mover alguma coisa, qualquer coisa. Um dedo, uma pálpebra, até mesmo acelerar a respiração para mostrar nos monitores que estava reagindo. Mas nada funcionava. Era como se seu cérebro tivesse perdido completamente a conexão com o resto do corpo. Quando o sol se pôs e o hospital ficou mais silencioso, Eduardo começou a ficar ansioso esperando Sofia. Ela havia prometido procurar Helena e Rafael, e ele precisava saber o que tinha descoberto. Precisava saber se ainda tinha uma chance de conhecer o filho que havia abandonado. Sofia chegou mais tarde que o normal. Eduardo percebeu pelos passos dela no corredor que alguma coisa estava diferente. Ela entrou no quarto devagar, fechou a porta atrás de si e ficou parada alguns segundos antes de se aproximar da cama. Oi, senhor Eduardo, ela disse, mas sua voz estava estranha. Não tinha o tom alegre de sempre. Eu fui atrás da Helena hoje. E do Rafael. Eduardo sentiu o coração disparar. Finalmente saberia alguma coisa sobre o filho que não via há mais de 20 anos. Senhor Eduardo, eu tenho uma notícia muito difícil para dar. Sofia puxou a cadeira para perto da cama e se sentou. A Helena, ela faleceu há 2 anos. Câncer no pâncreas. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Helena estava morta. A mulher que ele havia amado intensamente, que havia carregado seu filho sozinha, que havia escrito cartas para ele durante anos, não estava mais viva. E ele nunca teve a chance de pedir perdão. Mas o Rafael está vivo, senhor Eduardo, e eu consegui falar com ele. Sofia tocou a mão dele gentilmente. Ele é um rapaz muito bom, trabalha numa construtora pequena aqui na Zona Leste, igual a mãe falou na carta. E ele... Sofia parou de falar, como se não soubesse como continuar. O que foi, Sofia? Fala, por favor. Eduardo pensou desesperadamente.
desejando que ela pudesse ouvir seus pensamentos. Senhor Eduardo, o Rafael me contou algumas coisas que eu acho que o senhor precisa saber sobre o Guilherme. Guilherme? O que seu filho tinha a ver com Rafael? Segundo o Rafael, há uns 5 anos atrás, quando a Helena estava começando a ficar doente, ela tentou entrar em contato com o senhor através da empresa. Ela queria que o senhor conhecesse o Rafael antes que fosse tarde demais. Eduardo lembrava vagamente de Guilherme comentar alguma coisa sobre uma mulher que havia procurado a empresa anos atrás, querendo falar com ele. Mas Guilherme havia dito que era alguma maluca tentando dar golpe, e Eduardo não deu importância. O Rafael me disse que a mãe dele foi até a construtora, conversou com o Guilherme, explicou quem era, mostrou as fotos do Rafael, disse que não queria dinheiro, só queria que o senhor soubesse que tinha um filho. Eduardo sentiu um arrepio. Guilherme sabia. Guilherme sabia da existência de Rafael há 5 anos e nunca havia contado nada. Mas o Guilherme não só não deixou ela falar com o senhor Eduardo, ele ameaçou ela. A voz de Sofia estava ficando mais baixa, mais séria. O Rafael me contou que a mãe dele voltou para casa chorando naquele dia. Disse que o filho do senhor Eduardo havia sido muito grosso com ela. Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Guilherme havia impedido Helena de falar com ele. Havia ameaçado uma mulher doente que só queria que o pai conhecesse o filho. O pior, senhor Eduardo, é o que o Guilherme falou para ela. Sofia hesitou, como se não quisesse repetir. Segundo o Rafael, o Guilherme disse para a Helena que se ela tentasse entrar em contato com o senhor de novo, ele ia fazer com que o Rafael perdesse o emprego e que ia espalhar para todo mundo que a Helena era uma aproveitadora tentando dar golpe numa família rica. Eduardo sentiu uma raiva como nunca havia sentido na vida. Guilherme havia chantageado Helena. Havia usado a situação vulnerável dela, uma mulher doente tentando proteger o filho para manter o segredo. Havia privado Eduardo de conhecer Rafael e privado Rafael de conhecer o pai. O Rafael me disse que a mãe dele ficou com muito medo depois disso. Ela estava doente, precisava do trabalho para se sustentar e não podia correr o risco de ser perseguida pela família Santos. Sofia limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Então ela desistiu. Nunca mais tentou entrar em contato. Eduardo queria chorar. Helena havia passado os últimos anos da vida sabendo que ele existia, sabendo onde encontrá-lo, mas impedida de fazer contato por causa das ameaças de Guilherme. E ele, completamente alheio a tudo, havia perdido a chance de conhecer o filho e de se despedir da mulher que havia amado. Tem mais uma coisa, senhor Eduardo. Sofia olhou para a porta como se quisesse ter certeza de que ninguém estava escutando. O Rafael me contou que quando a mãe dele estava muito mal, nos últimos meses de vida, ela ficava delirando por causa dos remédios. E nessas horas, ela falava muito do Senhor. Eduardo prestou atenção em cada palavra. Ela dizia que precisava falar com Eduardo, que precisava contar para ele sobre o Rafael. Dizia que o senhor tinha o direito de saber que tinha outro filho e que o Rafael merecia conhecer o pai. Sofia pausou. O Rafael disse que nos últimos dias a mãe dele só falava nisso. Pedia para ele tentar encontrar o senhor depois que ela morresse. E ele tentou, senhor Eduardo. O Rafael tentou sim entrar em contato com o senhor, mas sempre esbarrava no Guilherme. Sempre ouvia a mesma história, que o senhor não queria saber de filhos bastardos, que não ia reconhecer ninguém, que era melhor ele esquecer isso e tocar a vida para frente. Eduardo estava destroçado. Guilherme havia construído uma muralha entre ele e Rafael. Havia mentido para os dois lados, inventando que Eduardo não queria conhecer o filho e que Rafael não tinha interesse em conhecer o pai. O Rafael é um rapaz muito humilde, senhor Eduardo. Ele trabalha muito, mora num apartamento pequeno, não tem muito estudo além da faculdade que fez com muito sacrifício. Mas ele é educado, respeitoso, e ele tem uma foto da mãe dele novinha quando ela estava grávida. Ele se parece muito com o senhor.
Eduardo desejou tanto poder ver essa foto, poder conhecer Rafael, poder explicar que nunca soube de nada, que se soubesse, teria feito tudo diferente. Sabe o que mais me deixou triste na conversa com o Rafael, Sr. Eduardo? Sofia suspirou fundo. Ele me disse que sempre sonhou em conhecer o pai, não para pedir nada, não para causar problema, só para poder olhar nos olhos e dizer: "Oi, pai, eu existo e eu tô bem." Sofia ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse reunindo coragem para contar algo ainda pior. Eduardo podia sentir a tensão no ar. Havia mais alguma coisa, algum segredo ainda mais devastador que ela estava hesitando em revelar. "Sr. Eduardo, tem uma coisa que eu ainda não contei, e essa é a parte mais difícil." Sofia olhou para ele com uma expressão de dor no rosto. "O Rafael me disse que nos últimos anos, depois que a mãe dele morreu, ele ficou sabendo de algumas coisas sobre o Guilherme que deixaram ele muito abalado." Eduardo prestou atenção em cada palavra. O que mais Guilherme havia feito? Aparentemente, o Guilherme não só impediu a Helena de falar com o senhor. Ele também investigou a vida dela e do Rafael. Descobriu onde eles moravam, onde o Rafael trabalhava, quais eram as dificuldades financeiras da família. Sofia pausou, como se as próximas palavras fossem especialmente difíceis de dizer. "Senhor Eduardo, o Guilherme sabia que a Helena estava doente. Sabia que ela precisava de dinheiro para o tratamento, e ele usou isso contra ela." Eduardo sentiu um calafrio percorrer o corpo. Guilherme havia usado a doença de Helena como arma de chantagem. O Rafael me contou que nos últimos 2 anos de vida da mãe dele, sempre que aparecia alguma oportunidade de trabalho melhor para ele, alguma coisa dava errado. Contratos cancelados na última hora, referências negativas que apareciam do nada, projetos que eram engavetados sem explicação. Eduardo começou a entender a dimensão da crueldade do filho. Guilherme não apenas havia impedido o contato entre eles, mas também havia sabotado ativamente a vida de Rafael para manter a família na miséria e dependência. O Rafael só descobriu isso depois que a mãe morreu, Sr. Eduardo. Ele estava mexendo nas coisas dela e encontrou algumas anotações num caderninho velho. A Helena tinha registrado tudo. Todas as vezes que o Rafael perdeu trabalho de forma estranha, todas as oportunidades que sumiram sem explicação. Sofia tirou uma folha de papel dobrada do bolso. "O Rafael me deu uma cópia dessas anotações. A Helena escreveu tudo porque desconfiava que não era coincidência. Olha só o que ela anotou em setembro de 2021. Rafael ia começar numa construtora grande segunda-feira. Ontem ligaram dizendo que cancelaram a contratação. Disseram que receberam informações negativas sobre ele. Não pode ser coincidência de novo." Eduardo estava horrorizado. Guilherme havia perseguido sistematicamente Rafael durante anos, destruindo suas chances de crescer profissionalmente. E tem mais, Sr. Eduardo. Em dezembro de 2021, a Helena escreveu: "Guilherme Santos ligou para mim hoje. Disse que se eu contasse para alguém sobre essas coincidências, as coisas iam ficar muito piores para o Rafael. Disse que a família Santos tem influência em toda a cidade e que pode fazer meu filho nunca mais conseguir trabalho em lugar nenhum." Eduardo não conseguia acreditar que Guilherme fosse capaz de tanta crueldade. O filho que ele havia criado, que havia educado para ser um homem de bem, estava perseguindo uma família inocente por puro interesse financeiro. A pior parte, Sr. Eduardo, é que a Helena sabia que ia morrer. E ela estava desesperada, porque sabia que deixaria o Rafael sozinho no mundo, sem família, sem ninguém para proteger ele das vinganças do Guilherme. Sofia dobrou o papel e colocou de volta no bolso. Nas últimas anotações dela, ela escreveu que rezava todos os dias para que o Senhor descobrisse a verdade antes que fosse tarde demais. Eduardo queria chorar. Helena havia morrido preocupada com Rafael, sabendo que o filho ficaria vulnerável às perseguições de Guilherme, e ele
completamente alheio a tudo, continuava confiando no filho que estava destruindo a vida de seu outro filho. Mas tem uma coisa que me deixou ainda mais chocada, Sr. Eduardo. Sofia se aproximou mais da cama. O Rafael me contou que depois que a mãe dele morreu, o Guilherme ligou para ele, uma única vez. Eduardo aguardou o que vinha a seguir. O Guilherme ofereceu dinheiro para o Rafael, muito dinheiro. 500 mil reais para ele sumir da cidade, mudar de nome se fosse preciso e nunca mais tentar entrar em contato com a família Santos. 500 mil reais. Para Guilherme, que tinha acesso às contas da empresa, era uma quantia facilmente justificável, mas para Rafael, que ganhava salário mínimo, era uma fortuna. O Rafael me disse que ficou tentado por alguns segundos, Sr. Eduardo. Ele estava endividado por causa dos remédios da mãe, estava desempregado, sem perspectiva nenhuma. 500 mil reais resolveriam todos os problemas dele. Eduardo imaginou Rafael naquela situação. Jovem, sozinho no mundo, sem dinheiro, sendo oferecida uma quantia que mudaria sua vida completamente. Qualquer pessoa normal aceitaria. Mas sabe o que o Rafael respondeu para o Guilherme? Sofia sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Ele disse: "Não quero o dinheiro da família do meu pai. Quero conhecer meu pai. E se vocês acham que podem me comprar para eu desistir disso, é porque não entenderam que tipo de homem minha mãe me criou para ser." Eduardo sentiu uma onda de orgulho. Rafael havia recusado o dinheiro. Havia escolhido a dignidade em vez da facilidade. Era exatamente o tipo de homem que Eduardo gostaria que um filho seu fosse. O Guilherme ficou furioso, Sr. Eduardo. Segundo o Rafael, ele gritou no telefone. Disse que se o Rafael não aceitasse o dinheiro agora, nunca mais teria outra chance, que a família Santos não ia tolerar chantagem de aproveitador. E o Rafael simplesmente desligou o telefone. Nunca mais o Guilherme entrou em contato. Eduardo estava começando a entender por que Guilherme estava tão ansioso para que ele fosse declarado morto. Não era só pela herança. Era porque sabia que se Eduardo acordasse, descobriria tudo sobre Rafael. E tudo sobre as chantagens, as perseguições, as mentiras. Senhor Eduardo, eu preciso confessar uma coisa para o senhor. Sofia olhou para baixo como se estivesse envergonhada. Depois que eu conversei com o Rafael hoje, eu fiquei com tanta raiva do Guilherme que fiz uma coisa que talvez não devesse ter feito. Eduardo ficou curioso sobre o que Sofia havia aprontado. Eu vim trabalhar mais cedo hoje. E quando eu cheguei, o Guilherme estava aqui no quarto, conversando com sua esposa sobre os papéis da declaração de morte cerebral. Sofia hesitou, e eu ouvi uma conversa que não era para eu ter ouvido. Eduardo prestou atenção total. O Guilherme estava falando com a Mariana sobre como acelerar todo o processo, e ele mencionou que tem alguns problemas financeiros na empresa que precisam ser resolvidos rapidamente. Sofia olhou para Eduardo com uma expressão séria. Senhor Eduardo, eu acho que o Guilherme mexeu no dinheiro da empresa. Eduardo não estava totalmente surpreso. Se Guilherme era capaz de chantagear uma mulher doente e perseguir um rapaz inocente, também seria capaz de roubar da própria empresa. Eu ouvi ele falando alguma coisa sobre investimentos que deram errado e dinheiro que precisa ser reposto antes que alguém descubra. Mariana perguntou se era muito dinheiro, e ele disse que era o suficiente para causar problemas sérios se for descoberto. Sofia se aproximou ainda mais e sussurrou. Senhor Eduardo, eu acho que o Guilherme está desesperado para que o senhor seja declarado morto para poder controlar totalmente a empresa e esconder o que ele fez com o dinheiro. Eduardo finalmente entendia toda a situação. Guilherme não estava apenas planejando sua morte por ganância. Estava planejando para encobrir crimes que já havia cometido, para esconder o dinheiro que havia roubado e as vidas que havia destruído. E tem mais uma coisa, Sr. Eduardo. Uma coisa sobre mim que eu acho que o senhor precisa saber. Sofia respirou fundo.
Hoje, quando eu saí para procurar o Rafael, o Guilherme me viu saindo do hospital. E quando eu voltei, ele estava me esperando no estacionamento. Eduardo ficou preocupado. Guilherme havia confrontado Sofia. Ele perguntou onde eu tinha ido, o que eu estava fazendo fora do hospital no horário de trabalho. Eu menti, disse que tinha ido resolver um problema pessoal. Sofia pausou. Mas eu acho que ele desconfia de alguma coisa, Sr. Eduardo, e eu tô com medo. Ele me disse que enfermeiros que não cumprem direito o horário de trabalho podem ser demitidos por justa causa, e que enfermeiros demitidos por justa causa têm dificuldade para conseguir trabalho em outros hospitais. Eduardo sentiu raiva e medo ao mesmo tempo. Guilherme estava ameaçando Sofia exatamente como havia ameaçado Helena anos atrás. Senhor Eduardo, eu sei que estou arriscando meu emprego fazendo tudo isso. E eu sei que sem esse emprego eu não vou conseguir pagar o tratamento da minha filha. Sofia tocou a mão dele. Mas eu não posso fingir que não sei de nada. Não posso deixar que façam isso com o senhor. A minha Ana Luísa está melhorando com o tratamento, mas se eu perder o emprego... Sofia não conseguiu terminar a frase. Eduardo quis tanto poder consolá-la, poder dizer que ia protegê-la, que ia fazer Guilherme pagar por tudo o que havia feito, mas continuava preso naquele corpo imóvel, assistindo a tudo sem poder agir. Senhor Eduardo, eu vou continuar cuidando do senhor e vou continuar tentando ajudar, mesmo que isso custe meu emprego. Sofia se levantou e arrumou os travesseiros. Porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro, e fazer o que é certo é uma dessas coisas. Eduardo nunca havia sentido tanta admiração por uma pessoa. Sofia estava arriscando tudo para ajudar um estranho. Estava colocando em risco o tratamento da própria filha para fazer justiça. E pela primeira vez, desde o acidente, Eduardo sentiu uma determinação feroz crescendo dentro dele. Ele ia acordar. Ia recuperar o controle do corpo, ia fazer Guilherme pagar por tudo que havia feito e ia proteger Sofia e Rafael, as únicas pessoas que realmente se importavam com ele. Eduardo passou a madrugada inteira pensando em tudo que Sofia havia contado. A raiva que sentia de Guilherme era tão intensa que parecia queimar por dentro. Mas junto com a raiva havia nascido uma determinação que ele não sentia há muito tempo. Ele ia sair daquela cama, ia acordar e ia fazer justiça. Por volta das 3 da manhã, algo estranho aconteceu. Eduardo estava se concentrando intensamente em mover a mão direita quando sentiu uma sensação diferente no dedo mindinho. Era como se uma corrente elétrica muito fraca tivesse passado por ali. Não era bem movimento, mas era alguma coisa. Ele se concentrou ainda mais naquele dedo específico. Tentou imaginar cada músculo, cada tendão, cada fibra nervosa conectando seu cérebro àquela pequena parte do corpo. E então aconteceu de novo. Uma leve contração, quase imperceptível, mas definitivamente real. Eduardo quis gritar de alegria. Finalmente algo estava funcionando. Era só um dedo mindinho, era só uma contração minúscula, mas era o primeiro sinal de que talvez conseguisse recuperar o controle do corpo. Durante as horas seguintes, ele praticou obsessivamente. Concentrava-se no dedo mindinho, tentava movê-lo, sentia a pequena contração, descansava um pouco e tentava de novo. A cada tentativa, a sensação ficava um pouco mais forte, um pouco mais controlada. Quando amanheceu, Eduardo já conseguia mover o dedo mindinho de forma mais definida. Não era grande coisa, qualquer pessoa, olhando de longe, nem perceberia. Mas para ele, que estava preso naquele corpo há mais de um mês, era como ter escalado uma montanha. Por volta das 10 da manhã, Guilherme chegou acompanhado do Dr. Mendes, o médico particular que Mariana havia contratado. Eduardo ficou alerta, prestando atenção em cada palavra da conversa. Doutor, já conseguiu analisar todos os exames? Guilherme estava claramente ansioso. Sim, revisei tudo minuciosamente. Infelizmente, devo concordar com a avaliação dos colegas do hospital.
O quadro neurológico é incompatível com recuperação significativa. Eduardo sentiu o sangue gelar. Mais um médico sendo convencido de que ele não tinha salvação. E quanto aos próximos passos, Guilherme insistiu. Bem, tecnicamente, com mais de um mês sem reações significativas e com esse padrão de atividade cerebral, podemos iniciar os protocolos para a declaração de morte cerebral. Quanto tempo leva esse processo, doutor? Com a documentação adequada e o consenso entre os profissionais envolvidos, pode ser questão de alguns dias. Eduardo queria mover mais que o dedo mindinho. Queria se levantar e confrontar aqueles homens que estavam discutindo sua vida como se fosse um negócio, mas se controlou. Não era hora de revelar sua recuperação. Ainda não. Durante a tarde, ele se concentrou não só no dedo mindinho, mas tentou expandir para outros dedos da mesma mão. Era um trabalho exaustivo, como se estivesse reaprendendo a usar o próprio corpo. Mas aos poucos, começou a sentir pequenas reações em outros lugares. Quando chegou a noite e Sofia apareceu para o turno, Eduardo estava ansioso para mostrar a ela o que havia conseguido. Sofia estava mais quieta que o normal, olhando frequentemente para a porta. Senhor Eduardo, ela finalmente falou, eu tô preocupada. Hoje de manhã o Guilherme me chamou na recepção. Fez um monte de perguntas sobre minha rotina, sobre como eu cuido dos pacientes. Eduardo quis tanto poder consolá-la. E então se lembrou. Agora ele podia fazer alguma coisa. Concentrou-se intensamente no dedo mindinho e o moveu de propósito. Sofia estava de costas, organizando os medicamentos. Eduardo tentou de novo, movendo o dedo com mais força, e mais uma vez. Senhor, Eduardo! Sofia havia se virado e estava olhando diretamente para a mão dele. O senhor mexeu o dedo? Eduardo se concentrou e moveu o dedo mindinho de novo, desta vez de forma mais definida. Sofia deixou os remédios caírem no chão. Meu Deus, senhor Eduardo, o senhor está acordado! Eduardo tentou mover outros dedos e conseguiu. Sofia se aproximou da cama, com os olhos arregalados de surpresa e emoção. Senhor! Eduardo, se o senhor consegue me ouvir, mexe o dedo de novo. Eduardo moveu o dedo mindinho 2 vezes seguidas. Sofia começou a chorar. Eu sabia que o senhor estava aí dentro. Eduardo quis chorar também. Finalmente alguém sabia que ele estava consciente. Finalmente não estava mais sozinho naquela prisão. Senhor Eduardo, a gente precisa criar um sistema de comunicação. Se o senhor quer dizer sim, mexe o dedo uma vez. Se quer dizer não, mexe 2 vezes, tá bom? Eduardo moveu o dedo uma vez. O senhor ouviu tudo que eu contei sobre o Rafael e sobre o Guilherme? Uma vez. E o senhor quer que eu continue ajudando? Eduardo hesitou. Não queria que Sofia se prejudicasse por causa dele, mas sabia que sem a ajuda dela, nunca conseguiria se defender das mentiras de Guilherme. Moveu o dedo uma vez. Senhor Eduardo, a gente precisa de provas contra o Guilherme. O senhor tem documentos importantes guardados em algum lugar? Eduardo tentou mover a mão inteira para indicar que queria escrever alguma coisa. Sofia entendeu o gesto e colocou uma caneta entre seus dedos com uma prancheta. Eduardo se concentrou intensamente e conseguiu rabiscar algumas palavras. Escritório, cofre, documentos. O senhor quer que eu vá no seu escritório? Uma vez, Eduardo tentou se concentrar na voz. Forçou os músculos da garganta, tentou mover os lábios. Depois de várias tentativas, conseguiu sussurrar uma palavra quase inaudível. Casa. Sofia se aproximou, colocando o ouvido perto da boca dele. O senhor quer que eu vá na sua casa primeiro? Uma vez. Para pegar alguma coisa? Eduardo sussurrou com muito esforço. Gavetas, cozinha, chave. Tem uma chave na gaveta da cozinha? Uma vez. E depois eu uso essa chave no seu escritório? Uma vez. Que tipo de documento eu preciso procurar lá? Eduardo tentou falar de novo. Cofre, senha, nascimento, Rafael. Sofia arregalou os olhos.
A senha do cofre é a data de nascimento do Rafael? Uma vez. Eduardo conseguiu sussurrar. 15 março 2003. E o que eu vou encontrar nesse cofre? Eduardo reuniu todas as forças que tinha e sussurrou. Tudo sobre Guilherme. Sofia ficou acordada a noite inteira planejando como executar a missão. Era arriscado demais, mas não tinha escolha. No dia seguinte, Sofia saiu do hospital às 7 da manhã e foi descobrir onde Eduardo morava. Por volta das 8h30, viu Mariana sair de carro para a academia. Esperou 15 minutos e se aproximou da casa. Nos fundos, havia um portão menor que estava apenas encostado. Sofia entrou pelo quintal e conseguiu passar por uma janela entreaberta da cozinha. Na terceira gaveta, encontrou um molho de chaves com etiqueta Escritório Reserva. O prédio da construtora Santos ficava no centro da cidade. Na recepção, Sofia se identificou como enfermeira de Eduardo. Disse que precisava buscar documentos médicos. A recepcionista liberou o acesso ao 10º andar. O escritório de Eduardo era impressionante. Sofia foi direto ao cofre atrás da mesa e digitou 1503-2003. O cofre abriu. Dentro havia várias pastas. Sofia pegou uma com etiqueta Pessoal Confidencial e começou a examinar. A primeira coisa que encontrou foi uma cópia do testamento de Eduardo. Para sua surpresa, o documento incluía Rafael Santos como herdeiro, com direito a 30% do patrimônio. Sofia continuou mexendo e encontrou algo ainda mais chocante. Extratos bancários da empresa e anotações de Eduardo. Ele desconfiava que alguém estava mexendo nas contas da construtora e havia contratado uma auditoria. O relatório do contador era devastador. Guilherme havia desviado mais de 2 milhões de reais ao longo de 3 anos através de contratos falsos e superfaturamento. Numa pasta separada, Sofia encontrou documentos provando que Guilherme havia usado o dinheiro da empresa para contratar um detetive particular para perseguir Rafael. Havia recibos de pagamentos para serviços de investigação e dissuasão. Sofia fotografou tudo com o celular. Eram dezenas de documentos comprometedores, prova de roubo, de perseguição, de chantagem. Quando terminou, ouviu vozes no corredor. Uma delas era Guilherme. Sofia entrou em pânico, guardou tudo rapidamente no cofre e se escondeu no banheiro privativo. Guilherme entrou falando ao telefone. Sim, o médico confirmou que podemos iniciar o protocolo amanhã mesmo. Depois de declarada a morte cerebral, fica muito mais simples. Sofia ouviu ele abrir o cofre. Perfeito, o testamento ainda está aqui. Vou ter que providenciar um novo depois. Não posso deixar esse nome do bastardo aparecer em lugar nenhum. Depois que Guilherme saiu, Sofia esperou 5 minutos antes de sair do prédio. Havia conseguido. Tinha as provas que Eduardo precisava. Em casa, transferiu todas as fotos para o computador e imprimiu os documentos mais importantes. Eram mais de 50 páginas de evidências. Mas enquanto organizava os papéis, recebeu uma ligação da supervisora do hospital. Sofia, você pode vir mais cedo hoje? Teve uma mudança nos procedimentos do paciente Eduardo Santos. A família solicitou uma avaliação neurológica de emergência. Sofia entendeu. Guilherme havia acelerado ainda mais o processo. Guardou rapidamente todos os documentos numa pasta. A corrida contra o tempo havia começado. Eduardo precisava se recuperar rápido o suficiente para se defender, ou tudo estaria perdido. Sofia chegou ao hospital 2 horas antes do seu turno normal, carregando uma pasta com todas as evidências que havia conseguido no escritório de Eduardo. O coração dela batia acelerado. Quando entrou no quarto, encontrou uma movimentação incomum. Havia 3 médicos, incluindo o Dr. Mendes, e Guilherme estava presente com uma expressão ansiosa no rosto. Enfermeira Sofia, disse o médico-chefe. Chegou na hora certa. Vamos realizar uma avaliação neurológica completa hoje para finalizar o protocolo de morte cerebral. Eduardo ouviu tudo e sentiu o desespero tomar conta. Era agora ou nunca.
Durante as últimas horas, ele havia praticado intensamente os movimentos. Conseguia mover não só os dedos, mas também o punho e parte do braço. Mais importante, havia recuperado parcialmente o controle da voz. Sofia se aproximou da cama e discretamente tocou a mão de Eduardo. Ele apertou o dedo dela levemente, sinalizando que estava consciente e pronto para agir. Doutor, disse Guilherme, quanto tempo leva essa avaliação? Cerca de 2 horas para todos os testes. Se não houver reações significativas, podemos prosseguir com a documentação oficial. Eduardo sabia que não podia esperar 2 horas. Precisava agir antes que aplicassem qualquer sedativo ou medicamento que pudesse interferir na sua capacidade de reagir. Os médicos começaram os testes de reflexo. Eduardo deixou que fizessem as primeiras verificações sem reagir, como se ainda estivesse em coma. Precisava escolher o momento certo para sua revelação. Os reflexos pupilares continuam ausentes, anunciou um dos médicos. Vamos prosseguir com o teste de dor, disse o Dr. Mendes, pegando um objeto pontiagudo. Foi neste momento que Eduardo decidiu agir. Quando o médico ia aplicar o teste, Eduardo moveu a mão de forma clara e agarrou o pulso do homem. O quê? O Dr. Mendes gritou, dando um passo para trás. Todos no quarto ficaram paralisados. Eduardo abriu os olhos completamente e olhou diretamente para cada pessoa presente. Eu posso ouvir vocês, disse Eduardo com voz rouca, mas clara o suficiente para todos entenderem. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Depois foi uma explosão de vozes. Isso é impossível! Exclamou o médico-chefe. Pai! Guilherme estava pálido como papel. Senhor Eduardo! Sofia fingiu surpresa, mas seus olhos mostravam alívio. Eduardo se concentrou e conseguiu se sentar parcialmente na cama, apoiado nos cotovelos. Sua voz estava ficando mais forte a cada palavra. Estou consciente. Há semanas, disse ele, olhando diretamente para Guilherme. Ouvi tudo. Guilherme começou a suar. Pai, que bom que o senhor acordou. A gente estava tão preocupado. Foram vocês que estavam preocupados? Eduardo conseguiu um tom irônico. Ou vocês estavam planejando minha morte? Do que o senhor está falando, pai? O senhor deve estar confuso por causa do coma. Confuso? Eduardo riu baixinho. Guilherme, eu sei sobre Rafael. A cor sumiu completamente do rosto de Guilherme. Pai, eu não sei do que o senhor está falando. Meu filho, e você impediu de me conhecer. Eduardo continuou, sua voz ganhando força. Helena, que você ameaçou quando ela estava morrendo. Os médicos olhavam a cena sem entender nada, mas percebiam que havia algo muito sério acontecendo. Eduardo olhou para Sofia. Sofia, pode trazer aqueles documentos? Sofia abriu a pasta que havia trazido e começou a distribuir cópias dos papéis para os médicos presentes. O que são esses documentos? Perguntou o Dr. Mendes. Evidências, disse Eduardo, conseguindo ficar sentado completamente, de que meu filho roubou 2 milhões da empresa e perseguiu meu outro filho por anos. Guilherme tentou se aproximar da cama. Pai, o senhor não está pensando direito. Precisa descansar. Não se aproxime de mim! Eduardo gritou com força surpreendente. Eu sei de tudo, Guilherme. A porta do quarto se abriu e Mariana entrou acompanhada do Dr. Silveira, o advogado da família. O que está acontecendo aqui? Perguntou Mariana. Me ligaram dizendo que Eduardo... Ela parou no meio da frase ao ver o marido sentado na cama completamente consciente. Oi, Mariana, disse Eduardo com um sorriso gelado. Como foi a academia hoje? Mariana empalideceu. Eduardo, você está bem? Você estava em coma. Eu estava ouvindo vocês. Eduardo olhou para ela com desprezo. Ouvindo vocês planejarem minha morte, para ficarem livres para viverem juntos. Nazi, juntos? Do que você está falando?
Do seu amante, Eduardo disse friamente. Sofia viu vocês no estacionamento. Mariana olhou para Sofia com ódio. Essa enfermeira está mentindo. Ela quer causar problemas. Ela me salvou, disse Eduardo, conseguindo se levantar parcialmente. Enquanto minha família planejava me matar. O doutor Silveira, que estava acompanhando tudo em silêncio, finalmente falou. Eduardo, talvez seja melhor conversarmos sobre isso com calma. Calma? Eduardo riu. Doutor Silveira, o senhor sabia que eu tenho outro filho? O advogado ficou confuso. Outro filho? Eduardo, do que você está falando? Rafael Santos, disse Eduardo claramente. Meu filho, com Helena Cardoso. Ele está no meu testamento, com direito a 30% do patrimônio. Guilherme tentou interromper. Pai, isso não... Cala a boca! Eduardo gritou. Você conhece Rafael há 5 anos. Helena tentou entrar em contato comigo quando estava morrendo e você impediu. Sofia se aproximou e entregou mais documentos para o doutor Silveira. Doutor, aqui estão as provas de tudo que o senhor Eduardo está falando. E o advogado começou a examinar os papéis e sua expressão foi mudando gradativamente. Eduardo, esses documentos mostram... Isso é muito sério. 2 milhões de reais roubados, disse Eduardo, conseguindo ficar de pé com a ajuda de Sofia. Contratos falsos, perseguição ao Rafael, chantagem da Helena. Guilherme tentou uma última cartada. Pai, esses documentos podem ser falsos. Essa enfermeira pode ter inventado tudo isso. Sofia não inventou nada. Eduardo olhou para o filho com total decepção. Ela arriscou o emprego dela para me salvar, enquanto você, meu próprio filho, tentava me matar. A porta se abriu novamente e 2 pessoas entraram. Era um rapaz jovem de cerca de 25 anos, acompanhado de uma policial civil. Com licença, disse a policial. Sou a delegada Carvalho. Recebemos uma denúncia sobre irregularidades financeiras envolvendo a Santos Construções. Eduardo olhou para o rapaz e imediatamente reconheceu os próprios traços no rosto do jovem. Rafael? O rapaz se aproximou timidamente. Pai? É o senhor mesmo? Eduardo começou a chorar. Meu filho. Finalmente. Rafael se aproximou da cama. Pai, eu sempre quis conhecer o senhor. A minha mãe falava tanto do senhor. Helena, Eduardo sussurrou. Eu soube que ela morreu. Me perdoa por não ter estado presente. Ela sempre disse que o senhor tinha seus motivos. Rafael segurou a mão do pai. E agora eu sei quais eram. Guilherme tentou sair do quarto, mas a delegada o impediu. Senhor Guilherme Santos, o senhor vai precisar acompanhar a gente para prestar esclarecimentos. Isso é um absurdo, protestou Guilherme. Esse homem acabou de sair de um coma. Não sabe o que está falando. A delegada mostrou os documentos que Sofia havia fornecido. Temos evidências concretas de desvio de verba, formação de quadrilha e ameaça. O senhor tem direito a permanecer calado. Eduardo olhou para Guilherme uma última vez. Você não é meu filho de verdade. Está aqui, disse, apertando a mão de Rafael. Mariana tentou se aproximar. Eduardo, a gente pode conversar sobre isso. Não temos nada para conversar. Eduardo disse firmemente. Doutor Silveira, quero um divórcio imediato e quero alterar meu testamento. Claro, Eduardo, vou providenciar tudo. Sofia, Eduardo se virou para a tia enfermeira que havia salvado sua vida. Como está sua filha? Ela está bem, senhor Eduardo. O tratamento está funcionando. A partir de hoje, você não precisa trabalhar em 3 lugares, disse Eduardo. Eu vou bancar todo o tratamento da Ana Luísa e você vai ser minha procuradora para cuidar dos meus interesses enquanto me recupero. Sofia começou a chorar. Senhor Eduardo, eu não posso aceitar. Pode sim, você me salvou. Agora, deixa eu salvar sua filha. Enquanto Guilherme era levado pela polícia e Mariana saía do quarto humilhada, Eduardo se virou para Rafael. Filho,
Temos 25 anos para recuperar. Temos a vida inteira, pai. Rafael sorriu. A mãe sempre disse que algum dia a verdade viria à tona. Eduardo olhou ao redor do quarto. Sofia estava organizando os novos medicamentos para sua recuperação. Rafael estava sentado na cadeira ao lado da cama, contando sobre sua vida. O Dr. Silveira preparava os documentos legais para formalizar todas as mudanças. Sofia, Eduardo chamou. Obrigado por acreditar que eu estava aqui dentro. Eu sempre soube, Sr. Eduardo. O coração da gente sente essas coisas. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um mês, Eduardo dormiu em paz. Não porque estava inconsciente, mas porque finalmente estava livre. Livre das mentiras, livre das pessoas que só queriam seu dinheiro, livre para construir uma nova vida com as pessoas que realmente importavam. Quando acordou na manhã seguinte, Rafael estava dormindo na cadeira ao lado da cama e Sofia estava checando seus sinais vitais. Bom dia, Sr. Eduardo. Como se sente? Me sinto vivo, Eduardo sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto realmente vivo. E pela primeira vez desde o acidente, Eduardo Santos tinha certeza de que a vida valia a pena ser vivida.